isso, vou trazendo aqui os assuntos do dia. Foi uma sexta-feira agitada, tem muita coisa para a gente conversar. A gente começa com um caso de polícia, hein? Indiciamento de senadores hoje. Olha só, a Polícia Federal indiciou os senadores Eduardo Braga e Renan Calheiros. É num caso de uma investigação que aponta irregularidades em contratos públicos e movimentações financeiras suspeitas. Os dois foram agora indiciados pela Polícia Federal. Começo contigo, Consta, sua análise sobre esse caso e vale registrar a demora, né? Não é um caso de agora, são casos que teriam ocorrido há cerca de 10 anos, mas agora veio esse relatório da Polícia Federal, Consta. A gente até questiona o time, né? Se tem algum jogo aí de bastidores do sistema que a gente não consiga aí compreender, apreender de primeira. Mas a sensação que fica, Abraão, quando você lê uma chamada dessa, é que a gente está naquele filme do Bill Murray, né? O Dia da Marmota. É aquele dia que nunca acaba. Quer dizer, Renan Calheiros, o Munha, talvez, da política, né? Não sei, podia ser o Sarney também, quem sabe, né? Indiciado por alguma coisa. É impressionante. Eu lembro do Renan Calheiros do tempo da namorada lá que a gente pagava as contas, né? Mônica, se eu não me engano, o nome dela. Então é impressionante, né? Como os mesmos monstros do pântano, como diria Paulo Guedes, ficam circulando em torno do poder há décadas, os clãs, as mesmas oligarquias, e nada disso muda. Né? É porque não tem punição para valer, tem punição para a cabeleireira que estava com um batom poderoso lá no 8 de janeiro. E o ministro Barroso fica perplexo que mais da metade não aceita um acordo que eles teriam que admitir um crime que não cometeram. Né? Agora, quem realmente cometeu crime graúdo, desviou muito dinheiro e tudo, acaba sempre impune nesse país. Não tem um preso da Lava Jato, não tem ninguém. Então, o Renan Calheiros era aquele personagem que na CPI farsesca, aquela teatral, aquela CPI ridícula da Covid, compunha lá o trio, né? Era o Renan Calheiros, Omar Aziz e Randolfo Rodrigues, tratados pela velha imprensa como as vozes da ciência e da ética na política, porque estava servindo de alvo, de palanque para alvo de Bolsonaro e palanque do Lula. Então, são as mesmas figuras sempre, carimbadas, os mesmos crimes. O outro lá tinha 51 milhões de reais nas malas, o Gedel Vieira, nada acontece. Então, isso é o Brasil. Agora, cansa, né? Cansa muito para quem é trabalhador, honesto, tenta alimentar uma esperança na justiça. Aí vem a notícia de que um deles foi indiciado, é quase tentado alimentar a esperança de novo. Mas, logo depois você lembra que tudo isso aí, Polícia Federal está em outra já, né? Polícia Federal está investigando quem acessou o X. E você, Fabi, espera ainda algum resultado prático dessa investigação? Olha, é de 2015, né, a investigação, só para a gente entender como realmente pro lado de lá a coisa é bem diferente. Aí em 2018, que então nós tivemos aí o fechamento da investigação e a PGR agora, só agora, em 2024, né, faz então a conclusão e o relator é o Fachin. Gente, é o Fachin. Vocês confiam no Fachin para isso? Não sei. Né, a gente tem que, assim, não sei se tem algum ministro para a gente citar e falar, olha, está nas mãos do fulano. Mas é isso. Primeiro que a gente sabe que corre prescrição. Quando essas pessoas atingem o societário ali, que é a maior idade, né, da idade mesmo, acaba reduzindo a pena pela metade. Então, para mim, parece realmente ou algum joguete político, né, aí eu não sei o que eles estão fazendo ou estão deixando de fazer, mas isso não tem nada a ver com justiça. O Brasil há muito tempo não trabalha mais com justiça, trabalha com justiçamento. Então, quando a gente olha, é muito difícil ter expectativa de que os verdadeiros corruptos, os verdadeiros denunciados, os que destroem o Brasil, vão cumprir cadeia. Cadeia, realmente, como o Constantino acabou de lembrar, só serve para a cabeleireira, que é o grande exemplo aí, que está presa, né, e ficará presa por um bom tempo, e para servir de lamento para o ministro Barroso, que é o presidente da corte, e que teve a cara de pau nessa semana de falar, olha, essas pessoas estão presas porque querem ficar presas, porque tem a prisão ideológica.
Não, não é ideológica, ministra, é uma questão de honra, inclusive. Sabe aquela honra que você tem, assim, você não negocia? Quando você sabe que você não cometeu um crime, você não admite. Né? Então, muita gente aprendeu assim e não vai abrir mão porque tem um tribunal ditatorial em cima delas. Então, o seu choque, na verdade, é falso. Porque a gente sabe muito bem que você também sabe o que está acontecendo no Brasil. Ô Serrão, e causa até perplexidade porque a Lava Jato já foi praticamente sepultada, né? Pouco sobrou do legado da Operação Lava Jato. Claro que os escândalos ainda estão todos frescos na nossa memória, mas juridicamente, legalmente, pouco sobrou, né? Quem tinha sido condenado já conseguiu anulação das condenações, quem teve que devolver dinheiro recebe dinheiro de volta, quem confessou crimes agora já está anulando seus acordos de colaboração. Então, por isso, causa tanta estranheza, porque esse caso é desdobramento da Lava Jato. A acusação é que os senadores, e tem o ex-senador Romero Jucá no pacote também, teriam cobrado propina para favorecer os interesses de um determinado grupo, que é a Hipermarcas. Então, agora, esse caso volta à tona, e isso chama atenção, fica uma pulga atrás da orelha, né, Serrão? Coisas da juristocracia, ou rigor seletivo ou perdão conveniente, mas sempre no fim das contas com a impunidade aos poderosos de plantão, aos amiguinhos do sistema de poder. Essa história chamou atenção primeiro porque é um escândalo terrível. Propina de 20 milhões no negócio. Caramba, coisa boa, hein? Isso, quando fala num valor desse, é porque a coisa foi muito maior, com certeza absoluta. Mas, e aí? Como é que ficou essa história? Por que isso agora volta à tona de maneira retardada? Duas possibilidades bem prováveis. Uma. Quem sabe o sistema de poder não está dando aí um recadinho para alguns senadores diante do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Senadores, reflitam, quem sabe não seja uma hora boa para vocês apostarem nesse pedido. Olha o que está acontecendo, mas 2 senadores agora acabam de ser ameaçados, podem ter problemas com a justiça, esse número pode se multiplicar por vários senadores. Então é melhor ninguém mexer com o judiciário. Essa é hipótese 1. Hipótese 2. Tem fogo amigo na parada também. Vocês se lembram que semanas atrás aí, José Dirceu de Oliveira e Silva teve um amigo dele, um aliado dele, né? Um banqueiro falso, né? Denunciado, e teve gente que jurou que foi essa turma do Senado que está naquela entre aliado ou aliado inimigo do governo, quem pode ter feito a deduragem, que quase atrapalhou e bagunçou a vida do Zé. Então, pode ser que essa história também seja um troco. E a terceira hipótese, essa talvez a menos provável de todas. A Polícia Federal voltou a caçar corruptos em vez de caçar quem está, né, só entrando no X. Mas essa hipótese aí, essa última, nem a velhinha de Taubaté acredita nela. É só, a próxima notícia é a seguinte: os servidores do IBGE publicaram hoje uma carta aberta em que expressam profundas preocupações e insatisfação com a presidência de Márcio Postman. O economista foi indicado pelo presidente Lula em 2023 para presidir o IBGE. Segundo os servidores, ele tem adotado medidas desestabilizadoras, paralisadoras e prejudiciais ao funcionamento do Instituto. Dizem que a nomeação trouxe uma série de decisões arbitrárias e autocráticas, e afirmam que a fundação foi criada em sigilo por 11 meses e anunciada 2 meses depois de sua oficialização em cartório, gerando dúvidas quanto à sua real finalidade. Uma fundação chamada IBGE+, por Márcio Postman. Mas contigo, Fabi, sua análise aí sobre essa carta divulgada pelos servidores do IBGE. O Serrão acabou de mencionar fogo amigo, né? Já começa o fogo amigo. Esse pessoal não gosta de delegar poder. E vamos combinar aqui que se a gente for pelo razoável, pelo que há supostamente alguma veracidade, dizem por aí que o Postman é realmente aquele que faz milagres com os números e não aponta a realidade. Então, primeiro isso, né? A gente sempre soube disso, mas se o nosso lado da briga aqui disser essas barbaridades, é capaz de parar num dos inquéritos, né? Como assim falar de um deles? Agora, eles mesmos falando, quem sabe? Mas o duro é que o IBGE já é um daqueles institutos que já estão, assim, também
meio caduco, meio lá na fama de Lula 2005, né, que quer medir algo, que quer pautar algo, sendo que somente serviria para fazer um censo, né, um censo. O Brasil é muito grande, mas hoje eu duvido que não tenha um sistema um pouco mais fácil, um pouco mais dinâmico, né, para realizar esse serviço. Então a gente vê o quê? O velho cabidão de empregos que está entrando em atrito, provavelmente por alguma demanda ali interna e algum fogo amigo interno. A gente sabe que tem divisões no governo Lula. Não é à toa que Janja é uma das mulheres que mais manda no Brasil e ela não é eleita e não pertence a cargo nenhum. Então, nessas horas fica muito evidenciado aquela coisa, a esquerda não briga, ou se briga. Quando briga, é para realmente fazer como aconteceu também com o ministro, né, dos Direitos Humanos, que aí ficou sem chance de defesa. Então é assim que a gente vê. Mais uma vez, não é justiça, é justiçamento. Dos Estados Unidos agora, o Serviço Secreto americano abriu uma investigação contra Elon Musk após o bilionário publicar e deletar um comentário em que ele questionava por qual motivo o presidente Joe Biden e a vice Kamala Harris não sofrem nenhuma tentativa de assassinato, ao contrário do republicano Donald Trump. Segundo a Bloomberg, a autoridade norte-americana está tentando determinar se Musk representa uma ameaça iminente aos seus protegidos, no caso, Biden e Kamala, e afirma que ameaçar chefes de Estado é crime no país, podendo resultar em multa e até 5 anos de prisão. Ou seja, né, comentário que era muito mais uma análise política, uma leitura de cenário, a constatação de um fato, né, que um candidato republicano foi alvo de 2 tentativas de assassinato, os adversários não passaram por nenhum susto semelhante. Felizmente, o que era uma constatação agora vira investigação do Serviço Secreto contra Elon Musk, consta, é isso? O sistema vai perseguir, está perseguindo qualquer um que apoia Trump e o Elon Musk, que já é um alvo pela X, né, pelo fato de ele ter comprado por 44 bilhões de dólares o Twitter e libertado o passarinho azul das amarras progressistas. Então ele já é alvo. Né? Isso aí é ridículo. É óbvio que ele está fazendo uma pergunta retórica do tipo: quem é a verdadeira ameaça à democracia? 2 dias depois de um novo atentado, em menos de 2 meses, contra o Trump, já estava a porta-voz da Casa Branca e a própria Hillary Clinton falando que o Trump é uma ameaça à democracia. Na coletiva de imprensa, a porta-voz, um jornalista perguntou: vem cá, 2 dias, vocês não vão usar uma outra palavra, vocês não vão reduzir a retórica, vocês acham que isso é assim mesmo? Ela se retirou da sala, acabou a entrevista. Então, eles estão forçando a barra. Né? O Elon Musk vai o quê? Sequestrar, capturar a Kamala Harris e colocá-la num foguete e mandá-la para Marte? Quer dizer, é ridículo isso. Óbvio que ele está falando assim, por que quem é supostamente uma ameaça à democracia leva 2 tentativas de assassinato em 2 meses? E aquelas que são as democratas que seriam ameaçadas por fascistas e nazistas perigosíssimos estão tranquilos? É essa a pergunta. Ele não está insinuando nada, ele não está planejando nada. É ridículo, Brown, é ridículo. Agora, existe sim essa perseguição, a instrumentalização da justiça, das entidades, das instituições para perseguir desafetos do sistema, e isso é muito grave. Isso transforma os Estados Unidos cada vez mais numa republiqueta, como hoje, por exemplo, depois de 11 meses, uma reunião de gabinete. Quem está à presidência? Quem está na cadeira principal? A Jill, ela gosta de ser chamada de Dr. Jill Biden. Vem cá, ela não tem um voto. Ela parece o quê? É a Janja. Então, que história é essa dela? Só se ela for pelo artigo 25 da Constituição, que o marido está senil e tira ele do poder. E mesmo assim não vai ser ela, vai ser a Kamala Harris vice-presidente. Então, é uma loucura o que está acontecendo com esse país. Estão esgarçando as instituições, estão transformando os Estados Unidos numa republiqueta das bananas. Daqui a pouco vai ser indistinguível de um tal de Brasil. Vamos falar sobre o caso do X, a saída do X do Brasil. Será que vai voltar? Será que não vai? Tem novidades sobre isso, no Supremo Tribunal Federal, inclusive. O X, o antigo Twitter, indicou ao STF que contratou 2 advogados brasileiros para responderem judicialmente pela plataforma. São André Zanaro Gianqueta, aliás, Zonaro Giaqueta, e Sérgio Rosenthal. A informação foi confirmada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator dos inquéritos que levaram à suspensão da rede social no Brasil, em decisão proferida nesta quinta-feira. Agora, o ministro exigiu que a empresa comprove que esses advogados são, de fato, os representantes legais da empresa no Brasil. Queria te ouvir sobre isso, Serrão, sobre esse caso, e será que é um indício de que o X está disposto a atender às exigências da Suprema Corte, Serrão?
Talvez isso possa ser interpretado como um certo recuo estratégico do Elon Musk para que seu negócio não seja mais prejudicado e que até nós, usuários do X, não sejamos mais prejudicados ainda por essa decisão absolutamente insana, absurda e, vou acrescentar, inconstitucional do ministro Alexandre de Moraes, que tornou o Brasil aí um pária internacional em termos de liberdade de expressão. Então, Elon Musk está negociando para que isso reverta. E o ministro Alexandre de Moraes tem que aceitar o representante. Não pode alegar, agora falta a multa. Não, multa já foi praticamente paga, os representantes já foram indicados, está querendo agora mais só uma ratificação tecnocrática, algum documento a mais, algum cartorialismo patrimonial que o nosso judiciário gosta de praticar, para tentar reverter a decisão dele. Que talvez até para ele reverter essa decisão agora seja um bom negócio. O que a gente não sabe é se isso vai ter efeito prático para o Supremo Tribunal Federal. Porque a imagem do Supremo, depois do X, ela foi ao seu mais alto nível de desgaste. Um desgaste inimaginável, totalmente desnecessário. Não é assim que você discute uma questão que tem implicações políticas, econômicas, diplomáticas e, até além disso, constitucionais. Porque você não pode cometer censura, tornar normal, explícita a censura a uma rede social da maneira como se fez. Então, vamos ver. Sim. Tomara. O brasileiro quer que o X volte. Tomara que ele volte.